Olá, até agora a linguagem imperativa que a gente estudou tinha três comandos, né? O skip, a atribuição e a sequência de comandos. E como numa atribuição uma variável pode receber uma expressão aritmética, então a gente também tinha expressões aritméticas nessa linguagem imperativa, aquelas expressões aritméticas contendo variáveis. Na aula de hoje a gente vai estender a linguagem imperativa com a construção if, né, que vai também então adicionar expressões booleanas na nossa linguagem imperativa. A gente vai começar fazendo uma revisão rápida da semântica da linguagem imperativa e das expressões aritméticas com variáveis, e daí logo em seguida a gente dá uma olhada nas novas construções que envolvem o if e as expressões booleanas. Vamos dar uma olhada nisso então. Então, até agora a gente viu uma linguagem imperativa simples, uma linguagem de comandos, e os comandos possíveis eram o skip, que era aquele comando que não fazia nada, a atribuição, onde uma variável é atribuída a uma expressão aritmética, e a sequência, esse símbolo não está aqui, e a sequência de comandos, né, que permitia executar uma sequência de comandos, um depois do outro. Além disso, então a gente tinha as expressões aritméticas, né, porque uma atribuição, quando a gente faz uma atribuição para uma variável, essa variável pode receber uma expressão aritmética, e a expressão aritmética pode ser um número, uma variável, ou a soma de duas expressões aritméticas, ou a multiplicação de duas expressões aritméticas. Aqui tem uma série de exemplos de programas, né? Uma atribuição de uma expressão aritmética para uma variável, uma sequência de comandos com vários comandos de atribuição, né? Aqui uma outra sequência usando skip, e aqui uma sequência misturando vários comandos diferentes. A gente viu também que a função semântica, né, ela recebia como entrada uma tupla contendo um programa que vai ser executado, e a memória, uma memória que a gente chama de sigma, que vai ser alterada possivelmente pela execução do programa. Quando o programa termina de executar, a função semântica sempre retorna skip, né, e possivelmente uma nova memória que foi modificada pela execução do programa. Então, começando esse programa que está aqui, né, duas atribuições, x recebe 2 e y recebe 4, se eu começar a executar ele nessa memória sigma, onde o x vale 0 e o y vale 0, o programa vai terminar então nessa memória sigma linha, né, onde o x contém 2 e o y contém 4, por causa das duas atribuições que foram feitas. Então, olhando aqui para a semântica de comandos, né? Então, aqui está a linguagem e aqui eu tenho as regras dessa semântica. A gente precisa de pelo menos uma regra para cada uma dessas categorias sintáticas. Então, a primeira é a regra do skip. Se a função semântica precisa executar o comando skip não faz nada, né? É um no-op. Então, a função semântica simplesmente vai retornar skip, porque todo o comando, quando termina de executar, retorna skip, e vai devolver a mesma memória que entrou, porque o comando skip não faz nada, né? Se a função semântica receber uma atribuição, a primeira coisa que eu tenho que fazer é usar a semântica das expressões aritméticas para avaliar essa expressão aritmética, né? Essa expressão aritmética E vai avaliar para um número qualquer, e eu retorno então uma memória modificada, né? Diferente da memória que entrou, a memória modificada ela vai então fazer com que o x contenha o resultado da avaliação da expressão E, que é esse nzinho que está ali. A sequência de comandos, então se eu tenho uma sequência de comandos C1 seguida de C2, eu executo C1, isso vai me retornar skip, obviamente, uma nova memória, possivelmente. E eu uso a sequência de comandos, me obriga então a usar a memória que saiu da execução do primeiro comando para começar a executar a segunda parte da sequência de comandos que eu chamei de C2. Quando eu executar C2, isso vai retornar skip, provavelmente uma memória completamente diferente, e é essa memória que é o resultado da execução da sequência de comandos.
Como a atribuição, né, ela recebe uma expressão aritmética, então a gente tem as expressões aritméticas com variáveis, né? Lembrando da semântica, então se a função semântica que avalia as expressões aritméticas receber simplesmente um número e uma memória, eu vou retornar esse número. Se receber uma variável com uma memória, o resultado da avaliação de uma variável é o conteúdo dela, dessa variável na memória, né? Então, para uma variável x qualquer, aqui vai retornar o sigma aplicado a x, que retorna o conteúdo de x na memória sigma. A soma, então, né? Se a função semântica recebe a soma de duas expressões, eu vou avaliar a primeira expressão, isso vai me dar um número. Vou avaliar a segunda expressão, isso também vai me retornar um número, e eu retorno na saída um número n, que é a soma dos dois resultados, do resultado da avaliação de E1 e do resultado da avaliação de E2. A multiplicação é bem parecida, né? Avalio a primeira expressão, avalio a segunda expressão, argumento da multiplicação, e retorno um número n, que é a multiplicação do resultado dessas duas avaliações. Agora, o que a gente vai fazer é adicionar um comando if na nossa linguagem de comandos, na nossa linguagem imperativa. Isso vai fazer com que eu tenha que incluir também expressões booleanas nessa minha linguagem imperativa. A semântica dessas expressões booleanas, a gente já viu semântica de expressões booleanas simples, né? A semântica ela vai ser bem parecida com aquela. A diferença é que agora nas expressões booleanas a gente também vai adicionar o menor ou igual, né? O menor ou igual, ele recebe duas expressões aritméticas como argumento e devolve um booleano, dizendo se a primeira é menor do que a segunda, é menor ou igual que a segunda. Como esse tipo de expressão retorna um booleano como resposta, ela tem que fazer parte da linguagem de booleanos, né? Ela tem que fazer parte da linguagem de booleanos. Como o menor ou igual recebe expressões aritméticas e as expressões aritméticas podem conter variáveis, então agora eu posso ter variáveis dentro das minhas expressões booleanas. Por isso, para avaliar as expressões booleanas, eu vou precisar passar o sigma para elas. Agora a gente vai ver nos exemplos. Então, começando, a gente vai estender agora a minha linguagem de comandos. Ela contém todos aqueles comandos de antes, né? O skip, a atribuição é a sequência de comandos, e eu vou adicionar mais esse comando, que é um if, que avalia uma expressão booleana. Se essa expressão booleana avaliar para true, eu preciso avaliar o ramo do then. Se essa expressão booleana avaliar para false, eu preciso avaliar o ramo do else. Então, se a minha função semântica que avalia comando, se ela receber um if, né, a primeira coisa que eu preciso fazer é avaliar a expressão booleana. Então, eu subo ela. Se ela avaliar para true, essa é a regra do if 1, né? Sempre que a gente tem um booleano e precisa testar ele nas regras, a gente está fazendo que a regra que o booleano avalia para true é a regra 1. Então, eu subo a minha expressão booleana, avalio ela, se ela avaliar para true, então eu preciso avaliar o ramo do then, né, que eu chamei de C1. Então, daí eu vou subir C1 aqui para cima, vou avaliar ele usando a memória sigma, isso vai me retornar skip e provavelmente uma nova memória, e é isso que eu retorno aqui embaixo. A segunda regra do if é parecida, mas ela mostra o que acontece quando eu avaliar a minha expressão booleana e o resultado de avaliar essa expressão booleana for um false. Se for um false, então eu tenho que avaliar o ramo do else, que eu chamei de C2. Então eu subo C2, aplico a função semântica, isso vai me retornar um skip, porque os comandos avaliam sempre para skip, e possivelmente uma nova memória, e é isso que eu tenho que retornar aqui na saída. Bom, como agora eu tenho expressões booleanas, né, eu preciso modificar aquelas expressões booleanas puras para elas poderem lidar com menor ou igual. E por isso, então, agora as expressões booleanas, para eu avaliar elas, vai ser parecido com a avaliação das expressões aritméticas, ou seja, a função semântica ela sempre vai receber uma tupla com a expressão sendo avaliada e a memória que é usada caso apareçam variáveis, né? Então eu preciso novamente ter
lembrando, né, a linguagem de expressões booleanas, eu posso ter um valor booleano, né? Aqui eu representei para o Bzinho. Bzinho pode ser true ou false. Posso ter a negação de uma expressão booleana. Posso ter o ou entre duas expressões booleanas, o and entre duas expressões booleanas, ou o menor ou igual, que faz agora a ligação com as expressões aritméticas, né? Então eu preciso ter pelo menos uma regrinha para cada um desses casos aqui. Então a regra do true fica parecida como antes. Se a função semântica receber uma tupla de true e sigma, o resultado da avaliação dessa expressão é simplesmente o true, né? Se receber false e sigma, o resultado vai ser false. Se receber a negação de uma expressão booleana e essa expressão booleana avaliar para true, o resultado vai ser false. Essa é a regra NOT 1. E a regra NOT 2 lida com o caso da expressão booleana, né? Eu avaliar ela e ela avaliar para false. Nesse caso, a negação da expressão booleana é true. O ou também continua tendo duas regras, que nem antes. Na verdade, todas essas regras são bem parecidas. A diferença é simplesmente que agora eu preciso passar essa memória em diante para caso eu encontre uma expressão aritmética, né? Então, se eu tiver o ou entre duas expressões booleanas e a primeira expressão booleana avaliar para true, o resultado do ou vai ser true. Se eu tiver o ou entre duas expressões booleanas e a primeira avaliar para false, eu avalio a segunda expressão, isso vai me dar um valor booleano, e é esse valor booleano que eu retorno aqui, né? Porque se eu tiver avaliado a primeira expressão como false, se a segunda avaliar para true, a resposta vai ser true. Se a segunda avaliar para false, a resposta vai ser false. O AND é parecido, né? Se eu tiver o AND entre duas expressões, se a primeira avaliar para true, eu avalio a segunda, e o resultado da avaliação dessa segunda é o que eu retorno como resultado do meu AND, né? Quer dizer, se eu tenho o AND entre duas expressões e a primeira avalia para true, se a segunda avaliar para true, a resposta vai ser true. Se a segunda avaliar para false, a resposta vai ser false. E se eu tenho um AND entre duas expressões booleanas e a primeira avalia para false, então o resultado, eu não preciso avaliar a segunda e o resultado é false. O menor ou igual, então. O menor ou igual, ele fica parecido com aquelas regras da soma e da multiplicação. Se eu tenho o menor ou igual entre duas expressões aritméticas, eu vou avaliar a primeira expressão aritmética, isso vai me dar um número N1. Vou avaliar a segunda expressão aritmética, isso vai me dar um N2. E daí eu comparo, né, o N1 com o N2, e isso me dá um valor booleano como resposta, e é esse valor booleano que é o resultado da avaliação do meu menor ou igual. Então aqui eu tenho um exemplo de árvore de derivação para mostrar o uso daquele if. Então eu tenho if x menor ou igual que 10, então eu faria x recebe 10, else x recebe y. Executando esse programa, começando numa memória onde o x vale 0 e o y vale 20, esse programa tem que terminar numa memória onde o x vale 10 e o y vale 20. Então, começando com a memória sigma, esse programa tem que avaliar para essa memória sigma f. Vamos construir então a prova de que esse programa começando com uma memória sigma, ele termina com essa memória sigma f. Bom, essa construção, esse programa que eu tenho aqui é um if, né? Então eu preciso aplicar a regra do if, isso me manda subir a expressão booleana. A expressão booleana é o x menor ou igual que 10, né? Essa seria a regra do menor ou igual, a regra do leque, né? Então, aplicando a regra do leque, lembra que ela me manda avaliar os dois argumentos do menor ou igual. O primeiro argumento é o x na memória sigma avalia para 0, porque o x contém 0 na memória sigma, e o 10 avalia para 10 por causa da regra num. Se eu tenho x menor ou igual que 10 e o x avalia para 0 e o 10 avalia para 10, né? 0 é menor ou igual que 10. Então, a saída do meu menor ou igual é true.
Se deu true, então a regra que eu estou aplicando é aquela if1 e ela me manda avaliar o ramo do den, né? O ramo do den é x recebe 10. Então eu subo o x recebe 10 e tento avaliar ele usando a memória sigma. Bom, o x recebe 10 é uma atribuição, né? Para avaliar a atribuição eu subo a expressão da atribuição. A expressão da atribuição é simplesmente o número 10. O número 10 avalia para 10, né? Por causa da regra num. E agora eu tenho que fazer a modificação da minha memória sigma, né? O x continha 10 e agora como a expressão da atribuição avaliou para 10, eu preciso modificar a memória para o x valer 10 na memória. E isso resulta já naquela minha memória sigma f que eu queria, né? Porque eu fiz essa no sigma f, o x contém 10. Então eu sei que aqui eu já tenho sigma f e isso bate por causa da regra if1 me manda retornar isso aqui embaixo. E isso bate com o que eu esperava na minha prova. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.